de cana, você tinha as plantações de açúcar, você tinha uma capital com desenvolvimento, Turismo. algumas faculdades, turismo, tal. Você não teve que reconstruir um país inteiro de ruína de guerra. Né? Então, assim, mutatis mutandis, cada um penou de um jeito diferente. O bloqueio, por um lado, é mais duro e mais fácil de ser mantido do lado de cá. A situação que os caras pegaram na Península Coreana é infinitamente pior do que a situação que os cubanos pegaram. Né? Então, assim, isso vai contra-equilibrando. Mas falando dos embargos, então, eu entendo, eu até sei dessa situação, que quando você não consegue chegar à tecnologia porque tem alguém que é dono disso. Uhum. Mas o que eu te falo é, o posicionamento hoje, não dá pra você segurar isso mais. A prova disso é a China, porque a grande maioria da tecnologia que tem na China hoje, ou é troca de informações mesmo, né? Ó, vou fabricar, você me ajuda com isso aqui. Que hoje ela é detentora das tecnologias dela também. Ah, eu não sei como que faz esse telefone aqui, mas esse aqui eu faço. Que é uma tecnologia semelhante, sem bloqueios, sem patentes. Né? É isso que eu te falo, hoje eu não enxergo essa Mas o que eu tô te falando é o complexidade seguinte, ainda, porque você tem produtos semelhantes para fazerem. Só que a questão é a seguinte: para você fazer isso resultados chegar iguais. lá, para você fazer isso chegar lá, você vai ter que embarcar. Não, mas eu falo assim, o que é? É navio. medo ainda dos Estados Unidos? Não é questão de medo dos Estados Unidos. A China é muito pragmática. E por muito pragmática, eu estou dizendo, às vezes, pouco solidária. Tá. Ela se preocupa muito ali no quintal. A China fala abertamente, desde o 14º Congresso, que ela vai se tornar uma sociedade socialista moderadamente próspera em 2049. Tá? Esse é o conceito da China. Qual que é o conceito de sociedade socialista moderadamente próspera? Em 2049, a China espera ter todos os seus indicadores superiores a qualquer outro país do planeta. Isso, no conceito da China, é uma sociedade socialista moderadamente próspera. Vai acontecer antes. Provável, porque até hoje, de tudo que eles falaram, eles nunca deixaram de cumprir nada, e toda vez que eles não cumpriram é porque eles cumpriram antes do prazo. Sim, vai acontecer Então, antes, só assim, que ela vai falar assim, não vamos avisar, não, vai acontecer, vamos dar na data. e eles avisam. Se eles chegarem no momento que eles acharem, eles vão chegar e vão falar assim, não, nós conseguimos em 2047, nós conseguimos em 2045. Mas independente disso, junto com esse parágrafo nos congressos, vem um outro parágrafo falando, a partir deste momento, a China poderá exportar o seu modelo de revolução em um sistema ganha-ganha com os países que assim o quiserem, blá 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 blá. O que a China está dizendo nas entrelinhas? Até 2049 eu estou cuidando da minha casa. A partir de 2049, eu acredito que eu estarei num ponto que eu vou conseguir me tornar uma espécie de substituto do que um dia foi a União Soviética para o bloco dos seus aliados. Tá? Nesse ínterim, a China continua mantendo relações comerciais com o mundo inteiro. A China cresceu muito dentro da África, inclusive substituiu as potências coloniais dentro da África com um sistema ganha-ganha. Você tem vários estudos que pegam os nortes das políticas comerciais chinesas e mostram que elas são infinitamente superiores a qualquer outro país quando eles vão fazer os seus acordos. Por quê? Mas elas meio que compram os países junto com isso, não? A ideia é exercer esse soft power. Olha só, a China ela tem duas coisas dentro da regulação dela que ela não pode cometer. A China não pode fazer nada nesse país que fosse considerado crime perante a legislação chinesa. 2, a China não pode fazer nada nesse país que seja considerado crime perante a legislação desse país. Tá, ela cumpre as leis dos dois. Ela cumpre a lei dos dois. Só que ao cumprir a lei dos dois, às vezes vira uma festa. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo assim, Brasil, tá? A China está ajudando a construir um porto em Belém. Tá? Esse porto, se você passa só do ponto de vista comercial, você vai falar assim, porra, que bacana, vai ser um porto gigantesco, uma tecnologia que não tinha, vai ajudar muito a escoar a produção, todo o hub logístico, tal, blá, 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 blá. Beleza. Parte desse porto ocupa uma área que é uma área disputada por povos originários. Só que na legislação brasileira eles ainda não são detentores de nada. Então está sendo descumprida a legislação brasileira? Não. Está sendo descumprida a legislação chinesa, uma vez que não está sendo prejudicado ninguém? Não. Você entende que é nessas áreas
que as coisas vão se tornando mais cinza e que muita gente fala assim, porra, a China é foda, a China entra num lugar e às vezes polui pra caralho um rio. Aí você vai ver, na legislação da Tanzânia, até a quantidade X de poluição pode estar na quantidade X menos 1. Então, é óbvio que tem uma área que é muito mais cinza aqui do que preto e branco. Ainda assim, são acordos diferentes. Para Cuba, para você levar isso para dentro de Cuba, você tem que, primeiro, transportar isso. As coisas não vão se teleportar para dentro de Cuba. Então, ou vai vir um cargueiro gigante chinês cruzando o mar inteiro até chegar em Cuba, ou vai vir um avião gigante de bandeira chinesa cruzando os mares inteiros até chegar em Cuba, ou mesmo que a China mande um avião para Singapura, para esse avião ir para Malásia, para da Malásia ir para Ruanda, e da Ruanda ir para Porto Rico e descer com a bandeira americana. Vai chegar lá e vai aparecer que chegou lá. Isso tem o potencial de causar problemas diplomáticos grandes que a China não está disposta a colocar o dedinho dela ali neste momento. Tá? É a mesma coisa se eu for pensar. Pô, a gente está vendo o genocídio continuado do povo palestino dia sim e dia também. Rafah nem existe mais. Aí você pensa, porra, mas a Rússia tem dinheiro. Pô, mas a China tem dinheiro. Esses caras não podiam ir lá, dar uma segurada, tentar defender os caras, tentar fazer alguma coisa. Você entende? Ó, tô aqui, tô achando que tá ruim esse jogo, eu vou equilibrar. Pode ser, você entendeu? Não precisa necessariamente haver de fato um posicionamento mais enérgico. Mas esse posicionamento mais enérgico, muitas vezes, ele catapulta diversos outros posicionamentos, ele catapulta diversos outros problemas econômicos. A tendência, por exemplo, agora, com a China se desacoplando da economia estadunidense e o Trump continuar mantendo a loucura que ele está fazendo, é da China poder fazer isso com muito mais tranquilidade. Então, talvez a China passe a atuar de uma forma diferenciada a partir do momento que ela se desacople de vez. Porque a China ainda tem 15% da economia dela atrelada aos Estados Unidos. Sim. Só 15. Só 15. Só 15. E eu tô falando de exportação, eu não tô falando de importação. 15% das exportações chinesas acabam chegando para os Estados Unidos. Tá? A dependência americana em relação à China é muito maior hoje. Infinitamente superior. A China não é mais dolarizada há muito tempo. A China não apenas funciona na sua própria moeda, como já existem outros países do mundo que funcionam na moeda chinesa. A China não é dolarizada, a economia dela não é dolarizada, ela não depende do dólar para nada, ela tem a moeda própria dela, que é uma moeda forte, estatal, garantida. A China tem capacidade, se ela for excluída do sistema SWIFT amanhã, de substituir ele por um sistema próprio. A China tem uma quantidade enorme de reservas em dólar. Ela é credora. Eu acho que quem mais tem dólar no mundo hoje é a China. A China tem uma boa parte da dívida pública futura americana. Quem mais tem ela também? Eu acho que ela ainda tem menos que a Arábia Saudita. A Arábia Saudita tinha comprado muito nos anos 90, 2000 e 2010. Demais. A China vem comprando muito, eu não sei se ela já ultrapassou a Arábia Saudita, porque durante um tempo a Arábia Saudita tinha 9% da dívida americana. Eu não sei, aí eu tenho que ver os dados mesmo, eu não consigo te garantir por causa da Arábia Saudita. Mas ela tem, mas se não é ela tem uma boa reserva. Sabe, assim, ela é uma das maiores credoras dos Estados Unidos. E quem perde com essa batalha comercial, obviamente, é os Estados Unidos. E não é os Estados Unidos o país. É o povo estadunidense que vai sofrer com uma inflação galopante se isso for mantido a médio prazo. Mas a questão não é essa. Qual que é a questão aqui? A questão aqui é que, por enquanto, como a China está inserida neste mundo, nessa ordem multipolar que vai se formando a partir da ordem unipolar americana, que os Estados Unidos gastou 25 anos comemorando e dando tiro para cima enquanto a China trabalhava, enquanto a Rússia trabalhava, os americanos estavam celebrando, aí virou uma ordem multipolar de novo. Nessa ordem multipolar que ela estava ali inserida, a China é brutalmente pragmática. O maior exemplo do pragmatismo chinês foi hoje. Hoje saiu no Blue Sky, saiu no Threads, num tanto de lugar, a encomenda mais irônica do mundo.
Uma fábrica de trabalhadores chineses, todos usando a camisa escrito Boycott China e o boné Make America Great Again, porque a encomenda de 100 mil camisas Boicote a China e 100 mil bonés foi feita para a China. Aí o pessoal da fábrica chinesa que fez tirou a foto, Sim, todo sim, mundo não. usando pra mandar pros Estados Unidos, pro Trump poder fazer a Que propaganda dele. boicote do caralho, é tipo assim. Cara, Não, e ainda tem um reflexo maior. Eles não deram conta de pagar isso aí, a gente vai usar aqui pra eles, que eles não deram entendeu? conta de pagar. Então, A China assim, quebra. a China é muito pragmática. Uai, contratou, quer fazer a camisa? Beleza. O que Vambora. você quer que tá escrito na camisa? Ah, o Xi Jinping tem que morrer. Beleza, quantas que você quer? Não faz, não. Você entende? Então, assim, Essa não faz, né? eu tô falando assim, não, mas não é tanto assim não, cara. Tem várias Ó, coisas que eles Uma colocam lá. fotinha dele não... Não, isso é muito mito. de mito e propaganda, cara. Tem muito estrangeiro que mora na China que já mostrou isso várias vezes. Já mostrou várias fotos de ursinho Pooh, camisa, esse tipo de coisa. Tem muita Tá, o propaganda. estrangeiro pode sabe? usar, o chinês também pode. Cara, em tese, sim. De todos os estrangeiros que eu vi que habitam na China, nunca vi um falar que foi proibido, que viu um cidadão ser preso por causa disso. Sabe? Então, assim, Tá. tem umas coisas que são meio... O cara O não que a faz, China- o cara não vai fazer porque ele realmente acredita no governo lá. Por exemplo, eu aqui, eu não Sei lá, simpatizo cara, com os líderes políticos que a gente tem. Eu acho sei, que a gente mas não assim- teve um bom líder até hoje. Eu acho que a cultura política da China não é muito uma cultura igual a nossa de usar uma camisa, tipo assim, sei lá, igual tinha aquelas camisas do Bolsonaro e camisa do Lula e camisa contra o Bolsonaro Então, e camisa contra o Lula e um vai tomar no cu e o outro vai tomar no cu. Não é muito da cultura política dos caras. Os caras têm um Estão nem aí pra partido, isso, né? os caras são muito politizados, eles entendem qual que é a história deles, eles entendem de onde eles vieram do colonialismo, tudo que eles ganharam. Então, não tem a mesma lógica que tem dentro da nossa cultura, você entende? Até porque, por mais que o sistema chinês seja um sistema pluripartidário, que muita gente não sabe que é, mas né, o Partido Comunista Chinês é o maior partido. Uhum. E ele que organiza o Estado. Entende? Então, assim, é diferente a relação dessas pessoas com essa cultura política. Então, assim, eu sei que não é proibido, porque eu já vi vendendo camisa do Ursinho Puff, camisa do não sei o quê, do Xi Jinping dobradão com queijo. Eu não sei se já viu, é tipo os memes que os caras fazem, ele com um queixão gigante assim e tal. Eu não vi, não. É, tipo shed, Thanos. assim, Ah, saca? tá. Tipo uns negócios assim. Então, assim, os caras. Saca? Tá ali. Mas, enfim, voltando nesse ponto todo, pra China entrar em Cuba hoje, ela teria que transportar isso. E se ela não transportar de uma forma direta, ostensiva, isso vai aparecer. Não tem como, do nada, começar uma torrente de produtos chineses aparecendo em Cuba e a China falar, não sei, caiu do céu, alguém vendeu. Entende? Possível. Até porque na China, eu entendo, aí fica bem transparente Agora, pra mim. a A China é o China- único lugar que não pode falar isso. Como assim? Porque se chegar um monte de produto brasileiro lá dentro de Cuba, o governo daqui vira e fala assim, porra, não sei que empresa que tá mandando isso não, eu já não tem essa parte assim, então... Lá na China não, todas as empresas teoricamente Sim. têm participação do governo lá todas dentro. as empresas grandes, a partir de um número tal, vão ter... Tem participação do governo lá dentro. Por quê? Porque o sistema... Na China continental, né? Vamos explicar isso primeiro, Tá. porque isso faz diferença, né? A China continental, que é a China que vai estar dentro desse sistema. Lá a gente tem a questão do uma nação, dois sistemas. Por quê? Porque tiveram outros pedaços da China que vêm sendo recuperados pela China ao longo do tempo, aonde estavam acontecendo outros sistemas, estava dentro do sistema capitalista, e ali eles têm certos tratados onde eles têm que respeitar aquilo que estava ali durante um certo período de tempo. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, assim, Hong Kong, tal, voltou, tal, não sei o que, tem isso. Macau tem uma questão diferente, onde pode ter isso, isso e isso. Na China continental, tá? A gente tem várias coisas. Todo o sistema bancário é controlado pelo Estado. Não tem banco privado. O sistema bancário é controlado pelo Estado. 2, todo o capital que é investido deve ser capital produtivo. Você não tem especulação financeira dentro desse capital, você não pode ter. O que acontece? Quem quer especular financeiramente, atravessa o rio, pula para o outro lado de Hong Kong e vai fazer lá. Entendi. Dentro da China continental, não. A partir de um certo tamanho,
o Estado vai intervir para falar quais são as necessidades do Estado. Por que a economia chinesa cresceu tanto? Por que é impossível os Estados Unidos competir a longo prazo com a economia chinesa? Não é simplesmente pelo tamanho da China. É óbvio que o fato da China ter 4,5 vezes, 4,3 mais população do que os Estados Unidos é um fato importante. Não estou negando isso. É óbvio isso. Só que não tem como um sistema que funciona igual um relógio, um sistema que é projetado, um sistema que não tem desperdício de recursos, perder de um sistema que funciona a esmo, de um sistema que funciona porque um doidão pensou numa coisa e o outro pensou noutra, porque um belo dia de madrugada um maluco acordou numa banheira e teve uma ideia. Então é óbvio que uma economia que é planejada e projetada vai ter resultados melhores a longo prazo. Quanto mais uma economia que tem 1/7 da população mundial. Então, assim, que isso vai acontecer e que vai ser tratorado, é óbvio que ia acontecer. Agora, acontece também porque é planejado. E aí a gente tem que pensar a evolução desse ferramental. Imagina na União Soviética, que os caras faziam planejamento de economia por telégrafo em papel e lápis. Cara, um país que está fazendo fronteira ao mesmo tempo com a Finlândia e com o Japão, você ter que controlar a economia desse país inteiro por telégrafo e lápis e caderno e anotação. É muito difícil, é muito complicado, é lógico que vai ter distorções gigantescas. Pensa o que é a tecnologia hoje, pensa o que é o hub multimodal chinês. A China decidiu construir seus trens de grande velocidade no exato mesmo ano que o governo da Califórnia contratou o gênio Elon Musk para construir seus trens de grande velocidade. Enquanto a China construiu 25 mil quilômetros de trens de grande velocidade, a Califórnia construiu um único trilho de 12 quilômetros que não chega a lugar nenhum porque não deu certo. Não existe na China inteira nenhuma cidade com mais de 300 mil habitantes que não tenha um trem de grande velocidade. Quando você pega a evolução de trens de grande velocidade no mundo, você começa assim, Alemanha, França, Estados Unidos, vai começando aqui no começo, e a China tá lá embaixo com 0. Aí do nada a China começa a fazer assim e passa todo mundo. O segundo e o terceiro lugar somados não têm o mesmo número de quilômetros que a China tem sozinha. Durante a grande recessão de 2008 até 2012, a China usou mais cimento do que a humanidade tinha usado nos últimos 100 anos. Então, o nível de preocupação desse pessoal com hub, com integração, com multimodalismo, de controle do escoamento da produção, de automatização da produção, é um negócio de outro mundo.